Sejam bem-vindos, bem-vindas a uma aula super especial aqui do canal. Eu quero conversar contigo sobre uma proposição. Na verdade, nós vamos muito além. E esse é o nosso lema aqui no Instituto Além do Conhecimento. Uma empresa que é voltada para levar você a novos níveis. Novos níveis na tua carreira, na tua estrutura profissional, novos níveis na sua esfera pessoal, novos níveis existenciais. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou palestrante, sou consultora, escritora, inclusive do recém-lançado A Urgência de Ser Feliz, fortalecendo a sua imunidade emocional para uma vida mais descomplicada e próspera, uma publicação da editora Gente. Estou à frente do Instituto Além do Conhecimento, como disse há pouco, ao lado do meu esposo, Cristiano Brandão, e advogada de formação, mentora. Estou aqui para conversarmos sobre que proposição, Sabrina? Dinheiro traz felicidade? Ou dinheiro não traz felicidade? É sobre esse tema que nós iremos conversar ao longo dessa aula. E a minha proposta não é, de modo algum, tentar divagar de forma profunda sobre essa proposição: dinheiro traz ou não traz felicidade. Sabe o que nós vamos efetivamente conversar? Nós iremos caminhar rumo à referência da felicidade que traz dinheiro. Sim, é dentro dessa jornada que nós iremos trilhar aqui, ao longo dessa nossa conversa, algumas lições de imunidade emocional, autorresponsabilidade e prosperidade para mulheres, e eu diria também para homens de negócios. Então, nós não vamos aqui chegar a conclusões exatas se traz ou não traz a felicidade o dinheiro, mas sim, a felicidade, eu vou te provar, ela traz dinheiro para você. Antes da gente avançar e aprofundar mais a referência da proposição da felicidade traz dinheiro, eu quero conversar contigo sobre a imunidade emocional. Nós somos seres emocionais. E dentro da nossa jornada, ao menos se você é da minha geração ou de uma geração próxima à minha, é muito comum que nós não tenhamos sido educadas, treinadas emocionalmente. Mas eu preciso te fazer um alerta, por mais óbvio que ele já te pareça. Você, eu, nós somos seres emocionais. E essas emoções, elas precisam ser percebidas, conhecidas, sentidas. E como disse, se somos gerações próximas, culturalmente e até dentro de uma jornada estruturada na base social na qual nós estamos inseridas, fomos treinadas a não sentir, a não reconhecer as nossas emoções, a não darmos importância a elas. Em alguns casos e alguns sistemas familiares, assim como o meu, não olharmos para as emoções. Quem sabe você, como eu, ouviu, engole esse choro, menina não sente raiva. Isso é psicológico e eu tenho dito, é psicológico mesmo. Porque, afinal de contas, nós temos uma psique. Somos seres trinos, temos um corpo, somos espíritos que guardamos uma alma, um centro de emoções, de conhecimentos, de memórias, de janelas traumáticas. E hoje, cada vez mais, isso me alegra. Os estudos apontam que existem interfaces que eu diria são indissociáveis dentro dessas três esferas do indivíduo. É dentro dessa compreensão que você precisa, pouco importa a sua geografia, a sua idade, começar a entender mais das suas emoções. E não mais ocultá-las. Recentemente, depois você pode até conferir lá no meu Instagram, só rolar um pouco o feed, eu não sei a que tempo você está assistindo essa aula, mas eu fiz uma postagem muito interessante sobre quais as consequências de não se permitir sentir raiva. Para vocês terem ideia, até problemas de pele podem estar relacionados a essa dificuldade
ou a ausência de reconhecimento acerca de uma emoção que é primária. Na urgência de ser feliz, eu não só abordo emoções, diferencio as emoções dos sentimentos, como também te ensino quais são as emoções primárias, quais são as secundárias, como lidar com as emoções, como geri-las, como fortalecer a sua base emocional para lidar com o mundo externo, seja através da ambiência, seja através das suas relações. E é por isso que a minha proposta é a de que passemos a construir a nossa imunidade emocional. A partir do momento que eu reconheço, porque eu fui uma pessoa que, como muitas, inclusive que eu atendo em alinhamentos sistêmicos, não consegui lidar ou aprender mais sobre as minhas emoções, eu muitas vezes deixei essas emoções à mercê do meu cuidado, da minha atenção e do fortalecimento que eu precisava dar para essa área. Talvez hoje sintamos mais medo do que necessário. Talvez hoje estejamos mais ansiosas do que aquilo que pode ser considerado um padrão de ansiedade natural, justamente por conta da falta de conhecimento, percepção, treino e fortalecimento do nosso campo emocional. Daí falarmos em imunidade emocional. Imunidade emocional é um conjunto de práticas e elementos que, inclusive, estão propostos também no livro e que vão desde a autoconfiança, a fé, a paz interior e outras tantas ferramentas para que você possa se fortalecer. Porque eu não posso te garantir que o cenário externo vai ser alterado, que as pessoas elas necessariamente serão incríveis com você, assim como também não serão comigo. Mas eu posso reagir, eu posso lidar com as situações, as pessoas e as dinâmicas externas de um lugar mais seguro, mais fortalecido. Esse é um dos segredos, eu diria, de mulheres que são prósperas. A imunidade emocional. Eu diria que não necessariamente até seria um segredo, mas eu diria uma chave para que você possa acessar a prosperidade. Essa sou eu. O ano era 2009, me perdoem, né? Quase trago mais 10 anos. O ano era 2009, esse era, né, um registro do aniversário de um ano do nosso filho do mais velho, nosso primogênito Guilherme. E é importante sinalizar para você que essa mulher que você está vendo, ela é uma mulher que fazia muito dinheiro. É uma mulher que estava no auge dos seus 25 anos e que era uma mulher que poderia ser considerada uma mulher de sucesso na carreira. Afinal de contas, eu já tinha me graduado em Direito, eu já era pós-graduada em Processo Civil, numa pós-graduação extremamente referenciada no Brasil. Eu já, além de pós-graduada, estava cursando mestrado na Universidade Federal e cursava mestrado na Universidade Federal, tendo por base uma super concorrida seleção, de modo que eram 10 vagas e eu tinha ocupado uma dessas primeiras vagas dessa nova titulação que eu ansiava. Era professora universitária, trabalhava também em cursos preparatórios para concursos, mas você há de convir que há algo errado. Não só com o peso que se acumulava, mas há algo no meu olhar. Há algo, deixa eu colocar aqui a foto novamente para você. Há algo diferente no meu olhar, há algo diferente aqui dentro dessa estrutura, essa cabecinha ao lado, denotando não só o quanto eu estava carregando pesos invisíveis e o quanto eu queria agradar. O quanto eu ainda me colocava dentro de um padrão, de um perfil, de uma boazinha. E como foi para mim lidar ao longo desses anos, e é sobre isso que a gente vai conversar, com a possibilidade de acessar a minha própria essência, de me permitir ser eu mesma, de soltar os pesos que me traziam sobrepeso, sobrecarga, a dificuldade de dizer não, uma preocupação que eu não sei se eu posso lhe convencer que vai deixar de existir, mas que era excessiva. Sim, talvez desmedida com o que os outros iriam pensar ao meu respeito, de que forma os outros falariam de mim. E dentro dessa perspectiva, a necessidade de me investigar,
de me reconhecer, de me conectar com a minha essência, com a minha identidade, para que eu pudesse não só ser uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas ser alguém que se propusesse a ter uma vida mais equalizada, uma vida mais preenchida, com a decisão de ser e estar em mim mesma. E é dentro desse contexto que essa é a Sabrina que conversa contigo hoje, nesse lugar de muita simplicidade, nesse lugar de muita clareza e desse desejo imenso de te convencer que sim, nos ensinaram, né, que correr atrás do dinheiro era o caminho para ser feliz. Eu acredito que você já tem ouvido isso, né? Sim, é através desse lugar que a gente vai conseguir alcançar resultados financeiros. E é curioso porque quanto mais a gente corre atrás do dinheiro, mais ele corre de nós. Porque você precisa entender, e tem vários vídeos aqui no canal, acerca de questões que não são tão comuns de serem tratadas sobre dinheiro, como, por exemplo, que a falta de perdão, te recomendo a assistir esse vídeo. O que é que a falta de perdão tem de relação, o que é que a falta de perdão tem de relação com a sua conta corrente? E tem sem sombra de dúvidas, você pode assistir nesse vídeo. Mas para além desse tema que agora se torna secundário diante do que eu quero te trazer, nos ensinaram que sim, nós deveríamos correr efetivamente atrás do dinheiro para ser feliz. Mas eu queria te dizer, e quero, na verdade, aqui compartilhar com você, eu não quero te convencer, eu quero que você teste, eu quero que você prove, que é justamente o oposto. Sim, existe uma lógica diferenciada. E essa lógica diferenciada nos faz crer que é justamente o oposto. Se você é feliz, você é capaz de magnetizar dinheiro. Nós somos seres, para além de emocionais, energéticos. E precisamos entender que o campo do pensamento, o nosso consciente, tem uma representatividade muito relevante na nossa vida. Mas ao lado do plano do pensamento, do nosso consciente, estão os registros do nosso inconsciente. E ali está o nosso centro de memória. Ali estão as nossas janelas traumáticas. Ali estão as questões que nós trazemos de até 7 gerações do nosso sistema familiar. Eu costumo dizer, para ilustrar um pouco do quanto carregamos daqueles que pertencem ao nosso sistema familiar, e hoje a epigenética avança cada dia mais, que é como se nós, ao nascêssemos, fôssemos como um iPhone de ultíssima geração lacrado. Mas eu não sei, pouco importa se você é mais alinhada ao iPhone ou ao Samsung, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de adquirir um aparelho de fábrica. Né? Ele está lacrado, inclusive é uma referência de que você deve, inclusive, checar se o lacre está no lugar. Mas quando você liga o seu telefone pela primeira vez, eu não sei se você já percebeu que ali existem aplicativos de fábrica. Existem aplicativos de fábrica, me perdoem. E esses aplicativos de fábrica, eles estão correlacionados e umbilicalmente vinculados. Perceba. A referência e a disposição do que os seus bisavós, avós e pais trouxeram. É dentro dessa perspectiva, é dentro desse referencial que nós precisamos entender que, como seres energéticos que somos, a gente precisa revolver, muitas vezes, bagagens antigas que nós nem sabemos que tínhamos. Por isso que eu gosto muito do alinhamento. Se você está assistindo esse vídeo, clica no link, procura saber mais do atendimento de alinhamento sistêmico, da possibilidade de você simplesmente, como na própria analogia do telefone que vem com aplicativos de fábrica, fazer uma atualização. Selecionar os aplicativos que fazem sentido e eliminar antigas crenças, antigos modelos que insistem em permanecer, mas que não fazem mais sentido para você. Seguindo um pouco mais, aquela mesma Sabrina que você viu ali carregava muitos pesos.
E dentre os pesos, além da necessidade de só se sentir importante se prestasse, de agradar de forma desmedida, de não conseguir dizer não, o peso invisível de cuidar de todos, menos de si mesma. E dentro dessa compreensão de cuidar de todos, mesmo menos de si mesma, menos de si mesma, a gente precisa lembrar que cuidar é um dom. Mas esquecer de nós mesmas é um perigo. É isso mesmo. Se você cuida de todos, mas não cuida de você mesma, a conta não vai fechar. E eu, incansáveis vezes, era uma mulher próspera financeiramente, mas eu deixava o meu dinheiro na farmácia. Eu deixava o meu dinheiro sempre em meio ao sofrimento. Por isso que eu gosto muito da frase do Bertin, que é um clássico, e que nos diz: o dinheiro não aceita desaforo. Permita-se se cuidar, sem ser egoísta. Permita-se florescer. Permita-se entender que, como um ser que é emocional e energético, você precisa ser. E a felicidade é uma questão de ser, reconhecendo a sua identidade revelada em Deus, entendendo que olhar para você não é, de modo algum, egoísmo. Que sim, você precisa levar em consideração a lição crística de que sim, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmas. E o grande ponto de virada. Se a imunidade emocional, ela é uma chave para a nossa prosperidade, a gente precisa definitivamente, essa é uma conversa para adultas e não para as nossas crianças, assumirmos as nossas responsabilidades. É muito mais fácil estarmos adultas, mas ainda simbolicamente usarmos uma chupeta e esperarmos que alguém nos descubra, esperarmos que o cenário econômico se altere, aguardarmos que um milagre aconteça, que alguém venha nos descobrir, ou quem sabe vivermos à margem da culpa, do que não foi, daquilo que não fizeram, de que os nossos pais deveriam ter feito mais. E aqui eu preciso te alertar, deixemos os nossos pais em paz. A vida que eles nos oportunizaram é suficiente para que a gente caminhe para frente. Eu não estou aqui para desmerecer a sua dor, eu não estou aqui para desmerecer, muitas vezes, as janelas traumáticas que você já tem, mas eu preciso te dizer, vítimas não vencem. E você não é o que te aconteceu, assim como não sou. Eu poderia te contar histórias muito traumáticas ao meu respeito. Nós somos o que fazemos com aquilo que nos acontece. Por isso que a autorresponsabilidade, de fato, é uma virada. Porque ou você chora, ou você vem de lenço. Eu estava, essa semana, ao tempo dessa gravação, fazendo uma caminhada com meu esposo, numa área que é fechada aqui para atividades físicas, no final de semana. E ao longo ali daquele trajeto, eu fico sempre, esses momentos são momentos em que eu trabalho muito a minha criatividade, o meu campo intuitivo. Eu amo caminhar, eu amo estar ao ar livre. E se eu tenho conexão, interface com a natureza, então eu fico num estado de contemplação. Então, logo nós estávamos caminhando, um rapaz inteligente, ele montou uma estrutura com um guarda-sol e ali, acreditem, ele colocou um notebook, uma câmera e estava fazendo fotografias daqueles que estavam caminhando, correndo, pedalando no domingo. E eu olhei para Cristiano e disse: olha só, vivemos, sim, uma crise histórica ao tempo dessa gravação. Muitas pessoas desempregadas, o mundo mudando rapidamente, tarifaço, taxa Selic, juros nas alturas. Mas ele está aqui com uma ideia extremamente simples, mas tão inteligente num domingo. E quem não gostaria de ter um registro desse? Mas é preciso que a gente se responsabilize. É preciso que a gente entenda que nós precisamos assumir o papel de protagonistas na vida, nos negócios, na carreira. E eu quero propor para você o ciclo que eu chamo de ciclo da autorresponsabilidade. E como começamos essa aula, que já é praticamente uma aula, não é só um vídeo informativo, tranquilamente o equilíbrio de troca dessa aula poderia ser R$ 597 ou mais.
Eu já quero que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você superabunde, que você ajude essa mensagem a chegar mais longe. Existe um ciclo da autorresponsabilidade. Sair da postura de vítima não é uma tarefa fácil. Eu percebo que muitas de nós, inclusive, sobrevivemos com base na dor. E é dentro dessa compreensão e é dentro dessa perspectiva que você precisa entender que sim, você sente. E quem sabe você já pode respirar fundo aí e dizer sim, eu sinto. Eu me permito sentir. E como já lhe disse, reconhecer suas emoções. Trabalhar para que não só você se reconheça como ser emocional, mas você crie rotinas e estratégias para não sucumbir em meio a essas emoções. Daí a ideia de imunidade, que propõe também uma experiência prática, hein? Uma experiência prática através da qual você possa cuidar das suas emoções, evitando se lesar. Por exemplo, dentro da minha esfera de imunidade física, eu sei que eu tendo a ter uma vitamina D baixa. Eu diagnostico e eu, em regra, suplemento vitamina D para cuidar da minha imunidade física. Evitar que eu fique o tempo inteiro contaminada diante da minha baixa imunidade física, porque a minha vitamina D, ela está baixa. Se eu sei que o meu padrão de ansiedade está elevado, por que eu não consigo reconhecer, sentir e cuidar para que a minha imunidade esteja fortalecida? Gente, é um respirar. A gente não respira mais hoje. É um caminhar. É evitar, na medida do possível, situações que tendam a te deixar ainda mais ansiosa. Eu tenho um padrão de medo. Eu sei que se eu assisto notícias ruins, eu vou exacerbar esse medo. E eu vou ter, inclusive, altas taxas de tristeza, de mais ansiedade, de medo empilhado, de pensamentos intrusivos. A partir daí, você precisa começar a tomar a referência da sua vida, escolhendo, fazendo novas e inteligentes escolhas. A partir daí você age. Porque é com a sua ação que a vida muda. São as decisões que você toma, são os projetos que você tira do papel e assim você prospera. E tem um detalhe aqui. Muitas vezes você não age, muitas vezes você também não prospera, ainda que você tenha imunidade emocional, ainda que você tenha entendido que se faz necessário ter autorresponsabilidade, porque você não se posiciona. E o medo de se posicionar e cobrar o real valor pelo teu próprio trabalho pode ser um grande fator para que você não acesse novos níveis financeiros. Eu gosto muito dessa frase, eu quero partilhá-la com você. Quando você se esconde, sua luz não chega a quem precisa dela. E me preocupa o silêncio dos bons. É por isso que eu estou aguerrida em gerar o maior volume de conteúdos possível. Porque você está frente a frente, alguém que tem princípios, valores, compromisso, conhecimento para te auxiliar. Assim também eu sei que é você. Mas você prefere ficar calada. Mas você não faz os stories. Ainda que você trabalhe no offline, talvez você não prospecte, você não comunique, porque você ainda tem crenças de merecimento e você precisa ativar a sua identidade para transbordar sobre o outro. Enquanto nós estamos caladas, pessoas que não têm princípios e valores, que não têm habilidades técnicas, elas avançam e elas fazem mal às pessoas na era da enganação. Eu gosto muito dessa frase, dessa referência. Quando você se esconde, sua luz não chega a quem precisa dela. Se eu fosse você, fazia um print dessa tela agora e marcava, inclusive, a Sabrina lá no @ dela. Essa professora que vos fala, @Sabrina Dourado. Aproveite para me seguir lá no Instagram.
para que você possa, inclusive, já começar esse movimento de propagação da sua essência. E sim, felicidade gera dinheiro. Eis o código da prosperidade feminina. Quando você está e você se sente feliz, e você é grata, e você se movimenta, porque você sente, você passa a escolher, você age, você caminha no fluxo da prosperidade. E você para de se sabotar. Por quê? Enquanto você está na vítima, enquanto você fica sucumbindo às suas emoções, você sabota o seu crescimento. Você não percebe, você acaba se dando desculpas. Não prioriza, não estabelece metas tangíveis, factíveis para que você possa realizar. E detalhe, há um grande impacto da autossabotagem e eu também preciso me colocar à disposição todos os dias para sair desse lugar. Porque não é falta de tempo, é medo disfarçado de desculpa. Inclusive um medo de prosperar. E, de novo, medo do que vão pensar, medo do julgamento. Eu já falei sobre o peso invisível, de cuidar de todos e não olhar para você mesma, mas eu quero mesmo é te lembrar que felicidade não é consequência, é escolha, é estilo de vida. E a sua prosperidade começa quando você se escolhe. E se você se escolhe sem se sentir egoísta e você acessa esse estado de ser você, as adversidades estarão aí, os problemas estão aí. Tem até um livro que eu adoro, que se chama Problemas Oba. Tem um outro, recentemente mostrei para Cristiano, que era Foque no Problema e não na solução. Por quê? Porque é através da resolução dos problemas que nós crescemos, que nós avançamos, que nós prosperamos, que nós colocamos os nossos dons e os nossos talentos a serviço. Afinal de contas, muitas vezes os nossos dons estão enterrados. Não te esquece também que as conclusões, a verdadeira prosperidade começa quando você se escolhe. Felicidade não é consequência do dinheiro. Pessoas felizes atraem dinheiro, são magnéticas, são energéticas, fluem, a gente quer estar junto. A felicidade é a origem de toda abundância verdadeira. Seja inteira, seja responsável, seja próspera. A sua energia é o seu ativo mais valioso. Eu espero que tenha feito sentido para você. Já disse, mas quero reiterar, deixa aqui seu comentário. Me diz se está fazendo sentido. Curte, comenta, compartilha. Envie essa aula para outras pessoas e não te esqueça, ser feliz é urgente. Um grande beijo e até a próxima.